Meu Senhor meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. A Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Neste 13º domingo do tempo comum, a Igreja propõe-nos um trecho do Evangelho segundo São Mateus. Diz o evangelista que Nosso Senhor nos ensinou que o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, ou seja, do que a ele, não é digno de Jesus. E o mesmo que o que ama o filho ou a filha mais do que a Jesus não é digno dele. Palavras que parecem um pouco curiosas, talvez até uma contradição, porque sabemos que há um quarto mandamento que nos ama, que nos obriga a amar o pai e a mãe, a amar e honrar e obedecer naquilo que nos dizem. Sabemos que até dos mandamentos, depois dos 3 primeiros, que dizem em relação a Deus, há mais 7 que dizem em relação ao próximo. E o primeiro deles é precisamente este que nos obriga a amar e respeitar os nossos pais. Como é que é possível que o Senhor diga uma coisa que parece ir contra um mandamento da lei de Deus? Como é que é possível que a lei de Deus nos diga para obedecer e honrar os pais e depois Nosso Senhor venha dizer-nos o que parece o contrário, que aquele que ama o pai ou a mãe mais do que ele não é digno dele? De facto, parece uma contradição, mas de facto é só uma contradição aparente. E podemos, se calhar, compreender um bocadinho melhor o sentido destas palavras um pouco enigmáticas de Jesus se tivermos presente um caso muito chamativo do que nos fala o Antigo Testamento na pessoa de Abraão. Abraão, o pai dos crentes, é também venerado pelos judeus e pelos muçulmanos. E foi-lhe prometido que ele seria pai de uma numerosa descendência. Mas o que é certo é que não conseguia ter filhos, a sua mulher, Sara, e como os anos iam passando, Sara até lhe proporcionou uma das suas escravas, uma das suas servas, Agar, para que pelo menos dela pudesse ter um filho, que pudesse ser o seu sucessor e o herdeiro dessas promessas. E assim nasceu Ismael. Mas não era esse o filho que Deus lhe iria dar e, passado algum tempo, até Sara concebeu, apesar de já ter passado o tempo em que o podia naturalmente fazer, e nasceu Isaac, o filho de Abraão e de Sara. E quando Isaac já era um rapaz crescido, um dia Deus disse a Abraão: leva-o contigo ao cimo do monte e oferece-me a sua vida. Sacrifica-o para a minha glória. Era algo absolutamente incrível. Como é que ele podia matar o seu próprio filho, que era inocente? Como é que ele podia fazer uma coisa dessas? Que era um crime, que era um homicídio. Como é que ele se podia desculpar diante de sua mulher quando regressasse sem o seu filho, ou até com o seu corpo morto? Ainda mais parecia uma contradição, porque se Deus tinha dito a Abraão que ele ia ter uma grande descendência, se Abraão já era velho naquela altura e Sara também, se aquele era o seu único filho, morto o filho, acabava a hipótese, né, de se concretizar isso que Deus tinha prometido. Ainda para mais, Deus é Deus da vida, não da morte. Deus ressuscita os mortos, Deus não mata os vivos. Portanto, parece-nos até que Abraão tinha todos os motivos para duvidar que aquele mandamento fosse mesmo de Deus, que fosse mesmo uma ordem divina que ele tivesse que cumprir. E pensar, isto deve ser com certeza uma tentação do demónio, ou uma alucinação minha, porque isto não é razoável, isto não é aceitável. Abraão não pensou assim, porque era um homem de fé. Abraão sabia que era de facto uma vontade de Deus, embora a não pudesse compreender, e dispôs-se a fazer isso mesmo que Deus lhe tinha dito. Levou Isaac consigo e, quando chegou ao cimo do monte, dispôs-se a sacrificá-lo. Mas quando estava já no momento de o matar, aparece um anjo que o detém e diz: não, Abraão, não mates o teu filho. Foste posto à prova para que constasse até onde chega a tua fé.
E a verdade é que vais ser ainda mais abençoado, vão ser ainda maiores os dons que Deus te vai dar, porque nem sequer o teu próprio filho recusaste a Deus. Abraão, claro, ficou muito aliviado com aquela decisão de Deus. Afinal, Deus não queria a morte do seu filho, claro que não a podia querer, queria simplesmente pô-lo à prova, e pô-lo à prova para que ele pudesse merecer ainda maiores graças. De facto, nós sabemos que o nosso amor a Deus deve ir sempre em primeiro lugar. E por isso também os nossos pais também sabem que o amor que nos têm a nós deve ser um amor subordinado ao amor de Deus. E por isso o verdadeiro amor não é simplesmente aquele em virtude do qual duas pessoas concedem-se reciprocamente aquilo que desejam, mas é também aquele amor que leva a contrariar e a corrigir o outro quando isso é necessário para o seu bem. Se calhar, algumas vezes não é fácil aceitar que nos chamem a atenção. Se calhar, às vezes, nos pode parecer que o pai ou que a mãe não tem muita razão naquilo que diz. Se calhar, algumas vezes desejaríamos não ter ninguém que mandasse em nós. Mas podemos pensar que se nos corrigem, se nos chamam a atenção, é porque nos dão valor. Se tu tens uma esferográfica, um bique que não vale nem €1, não é? E partes, não a vais consertar, com certeza. Estás para o lixo e compras outra, e não há problema nenhum. Mas se for uma caneta Parker, que já vem do teu trisavô, né, que é fantástica, essa sim, vale a pena consertar, essa sim, manda-se arranjar, essa sim não se pode deitar para o lixo, porque é um bem valioso. Quando nos corrigem, estão-nos a dizer isso mesmo, que somos valiosos para a pessoa que nos corrige, que nos querem o nosso bem, e por isso até se dão ao trabalho de chamar a nossa atenção. E por isso, depois daquele primeiro momento de irritação, que se calhar o nosso amor próprio provoca em nós, deve surgir uma atitude de gratidão a Deus, mas também a essa pessoa, porque manifestou a autenticidade da sua caridade corrigindo-nos. Há uma grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi muito precoce, porque foi muito nova para o convento das Carmelitas Descalças de Lisieux, onde morreu muito nova também. Creio que não tinha ainda feito 30 anos. E foi uma grande santa. Mas consta que no convento onde ela vivia, a abadesa era uma mulher muito rígida, muito exigente, e por isso, nas biografias de Santa Teresinha, é costume dizer, coitadinha da Santa Teresinha, uma alma tão sensível, uma pessoa tão boa, e sob as ordens daquela superiora, tão rígida e tão severa, que mandava tanto nela. Mas havia alguém que dizia exatamente o contrário, e seguramente com mais razão. Dizia, não, aquela superiora, aquela abadesa, percebeu que ali estava uma grande santa, mas que só o seria se fosse ajudada, se fosse exigida. Então sim, poderia chegar muito alto. Imagina um treinador que não puxa pelo atleta. Não é? Imagina um professor que não explica ao aluno que tem mais dificuldades. Esse aluno nunca será bom. Esse homem nunca será um recordista mundial, porque não foi puxado, porque não foi exigido. Agora, se fosse exigido, se fosse puxado, então sim, poderia chegar até ao limite da sua capacidade. Por isso, devemos agradecer que nos corrijam, até devemos pedir que o façam. E mesmo que a primeira reação de amor próprio ferido seja de algum desgosto, depois devemos agradecer a Deus e à própria pessoa que teve esse favor, teve essa manifestação de caridade conosco. Nossa Senhora e São José corrigiram Jesus. Diz-nos o Evangelho que depois de regressar a Nazaré, depois de Jesus ter se perdido e sido encontrado no templo, Jesus foi com eles e obedecia-lhes. Se calhar ele também não lhe era fácil obedecer, se calhar também lhe custava, e ele era muito mais do que Nossa Senhora e muitíssimo mais do que São José, porque Jesus é o próprio Deus. Mas quis fazê-lo para nos deixar esse exemplo e também para nos ensinar a obedecer a Deus através daqueles de que Deus se serve para o nosso bem.
Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.